mente aberta que o papo é de impacto. Ideia que move, que faz pensar. É o lendário que chegou pra te inspirar. Lendário Castilho, lendário Castilho, lendário Castilho, lendário Castilho. Papo é de impacto. Lendário Castilho, papo é de impacto. Lendário Castilho, lendário Castilho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Lendário Cast, esse programa que nasceu com o intuito de trazer voz a grandes ideias, grandes pessoas, e hoje eu estou aqui com dois grandes amigos meus, amigos de longas datas, Pedro, Tiago, sejam muito bem-vindos. Beleza, valeu pelo convite e por estar aqui compartilhando com vocês algumas histórias, né? E Isso aí, vamos conversar algumas histórias aqui hoje. umas coisinhas interessantes e engraçadas. Pedro e Tiago são amigos de mais de 10 anos aí de caminhada. Os dois são empreendedores, empresários, e hoje é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui, dessa rotina, né? A rotina de empreender, os desafios de empreender e tudo que envolve esse contexto. Pedro é engenheiro, Tiago contador. Além de trabalharem nas suas áreas, também empreendem juntos, são sócios, né? Empreende em outras áreas que não tem nada a ver com a nossa formação, né? E é isso aí. Estamos na luta diária. Empreender, já vou deixando aí que é uma luta diária, viu? Todo dia são 2 leões que a gente tem que matar por dia. Isso Mas aí. é bom. 2 leões, 3 tigres. Isso aí. Esse episódio também é um oferecimento da Biconta e Contabilidade, uma empresa focada, voltada para ajudar você que tem um negócio a alavancar seu patrimônio, estruturar o financeiro da sua empresa, e também da Azul Empréstimos, com a gama de produtos lá financeiros para você organizar a sua vida financeira, sair ali das dívidas, né, fazer aquele jogo ali de planejamento financeiro também. Procura a Azul, os links vão estar na descrição desse perfil. Mas chega de delongas, vamos começar aqui o nosso bate-papo. E eu já vou lançar aqui a primeira pergunta, né? A gente vai lançar aqui algumas perguntas e aí vocês vão respondendo e a gente vai conversando sobre isso. Beleza. A primeira é: como nasceu o sonho de empreender? Houve um momento, uma necessidade que despertou essa vontade em vocês? Como foi essa? Posso começar? Pode começar. Rapaz, eu vou começar porque eu sou recente, tá? Tava tá aparecendo no celular as histórias, né? Eu vi que faz 4 anos. Então, eu sou recente nesse mundo de empreendedorismo. Há 4 anos atrás eu ainda era CLT. E aí eu me inspirei muito assistindo alguns vídeos. Também foi naquele período de pandemia. Então eu comecei também muito a levar em consideração o que é importante, né? Na vida da gente. Eu falo que dinheiro ele é fundamental, mas ele não é essencial. Então, quando eu comecei a analisar isso mesmo, eu passei a entender que empreender era o que ia trazer para mim o que eu estava procurando, que era a liberdade de tempo. Então, foi na época de pandemia, foi na época que eu estava casando, foi na época que minha esposa também, logo em seguida, ficou grávida. Então, eu comecei a pensar, ó, o que é que eu quero para minha vida? Então, eu queria tempo. Então, no CLT, você fica muito limitado. E assim, e não pense que empreender você não fica. Até porque eu posso dizer que eu trabalho hoje acho que 10 vezes mais. Porque antigamente no CLT, sexta-feira largava, só pensava em trabalho na segunda. Agora de domingo a domingo, quando chega em casa, final de semana. A mente da gente não para, né? Não Empreender, a mente não para, porque você tem as responsabilidades diárias, né? Que a gente tem no dia a dia, quando a gente chega na empresa, quando a gente tem as reuniões, toda a rotina diária. E também você pensa no que pode melhorar diariamente ali, né? Em o que pode inovar, o que pode fazer com que agregue valor àquilo que a gente faz, né? Então é uma rotina bem. Empreender não é fácil, né? No empreendedorismo a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Exatamente. E aí, tu falando agora que tu começasse a empreender 4 anos, eu vou te corrigir. Você não começou a empreender há 4 anos atrás, não. Porque eu lembro que tu
na época Eita, entendeu? realmente. É. Porque a gente acha às vezes que empreender a gente quando só dá empreende certo. quando dá certo. É, exatamente. Mas às verdade. vezes a gente empreende e É. deu errado. Você É. teve um momento na sua vida que você Isso é verdade. não é? Eu É. lembro. Eu E já aí, tive um bar, eu lembro do Caldinho lá em Olinda, né? Ali, dali perto Foi do colégio, né? Sambar, o nome. Que eu tinha um misturava pagode na pagode sexta, né? com bar e tal. Faz quanto Realmente. tempo isso? Oxe, foi no Faz início mais de da 10 faculdade, pô. Faz mais mais de 10 anos. Então há realmente. mais de 10 anos que você empreende. É. Não deu certo? Não deu, né? É. Deu certo? Não É, deu. não Porém, né, ali você E começou que o isso empreendedorismo. também não desestimule as pessoas, né? Porque não é todo negócio que você vai fazer vai dar certo. Foi até bom, nem eu tinha lembrado Eu disso. lembro. Quando tu falou que há 4 anos, eu digo, não, ele deixa esquecer, né? Porque É. como não vingou, não eu acho que vingou. depois que tu fizesse abrisse aquele bar, tu deve ter ido pro CLT depois, né? Sim, sim. E depois... Tive um negócio de carne, pô, também. Pô, Da da carne, eu carne, pensei que a carne tinha sido realmente. recente. Teve Tem mais de 4 anos a carne também? carne de churrasco. Tem. Acho que 5 anos. Acho que foi o primeiro que eu disse, eu vou tentar pra ver. Porque você acha que, vou empreender, vai dar certo, vou largar tudo. Mas não é bem assim. E assim, se você olhar por uma ótica diferente, acaba que deu certo também porque você aprendeu muita coisa, né? Sim. A gente pensa assim, deu errado porque fechou e não vingou, mas às vezes o aprendizado que a gente tirou daquilo ali foi uma escola e por isso mesmo que deu muito certo para a gente também, É né? verdade. Todo investimento, eu acho que você tem um retorno, seja ele positivo ou seja ou ele negativo, como um aprendizado. Ou para Exato. você não fazer o mesmo, Cometer os mesmos cometer erros. os mesmos erros, ou seja, para você pegar, né, por aqui eu não, isso aqui não deu certo, isso aqui eu não quero mais não. Esse caminho eu não vou mais. Então, tipo assim, eu acredito que as pessoas que crescem hoje na vida, assim, que você pega. Hoje a gente tem influência na internet, você abre aqui, você tem diversos influenciadores de empreendedorismo, de negócio, gente que começou engraxando sapato e virou dono de grandes empresas. Então, tipo Milionário, assim, aquele cara, ele teve que dar o pontapé inicial, pô. Sim. E com certeza, se você conversar com 100 empreendedores de sucesso, eu posso dizer para você aqui, não vou dizer com toda certeza, mas que 98, ele na primeira o cara não acertou. Então, tipo assim, eu acredito, eu não tenho medo. Eu acho que uma coisa que eu não tenho é medo de investir. Se eu acreditar no negócio, se eu acreditar nas pessoas, eu invisto. Assim, claro, né? Tem que estar dentro sim. do. Mas então, tipo assim, não é que eu invisto, mas eu arrisco. Uhum. Entendeu? Então, E tipo assim. é o que diferencia muito, né? Que eu até ficava questionando. Rapaz, eu vejo tantos CLTs bons. Trabalhei com várias pessoas que, cara, esse cara aí é muito bom. Mas o que é que falta, que é a diferença pro empreendedor? É a coragem. Eu acho que a não coragem ter vergonha que se não der certo, você vai ser passado como fracassado. Eu tenho a tranquilidade maior na minha mente do mundo. A tranquilidade, eu sou tranquilo em relação a isso. Se eu abrir um negócio que mais na frente venha a não dar certo, foi um aprendizado para mim. Gastou dinheiro, investiu tempo, sim, mas se eu não tivesse investido dinheiro, tivesse investido tempo e tivesse dado certo, eu estaria em outro patamar, né? Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que a mensagem principal de empreender hoje, claro, tem que ter o planejamento, tem todas aquelas técnicas, que depois que você tem uma empresa, né, a Isso gente até ajuda vê muito, a né? questão de cultura, de processo, essas coisas, né, internas, né? Mas, tipo assim, a gente tem que ter realmente a coragem, né? Não pode ter medo. Você ser Sim. empreendedor medroso, você Fique onde você está, viu? fica onde você está. Né? Porque se você não acreditar primeiro em você, quem é que vai acreditar, né? Exatamente. Muito vai disso também, né? Você primeiro tem que acreditar em você. Então, assim, eu quando fui empreender no momento que todo mundo dizia, bicho, tu é maluco, pô. Eu trabalhava numa empresa há 8 anos, eu tinha já um cargo de liderança, eu tinha um bom salário, aí eu tava reformando minha casa, ia casar, pandemia, eu cheguei no dono do escritório e disse, ó, só vou trabalhar até dezembro. Aí ele disse, não entendi, você vai para outro lugar? Eu disse, não, eu vou trabalhar para mim. Então, assim, mais do que tudo é coragem. É coragem. Então, você quer empreender e acreditar em você. Eu tinha muito isso comigo. Lógico, tinha as pessoas certas
que aconselhava. Tinha as pessoas também que diziam, rapaz, isso não vai dar certo, que isso aí é normal. Não pense que é todo mundo que vai lhe apoiar. É. Tudo que você vai querer abrir vai dizer, mas e tem tal empresa? Na Tem... verdade, Mas assim, isso aí não são nem pessoas que estão querendo jogar contra, são pessoas Sim. que não têm A coragem. a coragem, a motivação, né? motivação de Porque, empreender, entendeu? se Às vezes você... não é maldade, não é inveja, não é Sim, nada. Às é. vezes realmente a pessoa não tem E, aquele mesmo pique que o cara tem. e aí, puxando também um gancho relacionado a isso, a gente não é treinar, a gente não nasce, não é treinado para isso. Na escola, ninguém ensina você a ser empreendedor. Na escola, os professores dizem, olha, estude, faça uma faculdade, faça um concurso, ou então vá, porque você vai passar, você vai trabalhar num emprego bom. Ninguém chega, empreende, tem essas oportunidades. Então, assim, a gente também a cultura da gente é essa, ela não é voltada ao empreendedorismo, ela é voltada ao CLT, é você ser funcionário ou estudar. Sim. No tempo dos meus pais, é tipo, passou no concurso público, é o ápice da pessoa. Hoje não. Concurso público é importante, tenho vários amigos que são, que estão lá, mas eu digo, bicho, esse cara aí, se ele tivesse empreendido em tal coisa, ele tem toda a expertise, mas para ele tá bom e também faz parte, né? Existe uma questão cultural muito forte, existe a motivação que talvez eu penso que ela é muito pessoal, né? Porque, por exemplo, para algumas pessoas existe uma motivação financeira, para outras pessoas existe uma motivação de, como você falou, trouxe aí de liberdade de tempo, outras de liberdade geográfica, outras não querem ter uma pessoa acima porque não consegue lidar com a gestão, com a liderança, quer ser o dono do próprio negócio. Então, cada pessoa, eu penso que ela vai tendo ali a sua motivação, né? Para empreender, e essa motivação ela vai dando a coragem que a pessoa precisa para tomar muitas vezes a atitude que você tomou de dizer, olha, estou aqui até dezembro, pego minhas contas e vou apostar, né, no meu negócio. E eu falo para minha esposa que quando eu saí, então, o primeiro dia de desempregado, né? Porque eu não saí para ser empreendedor. Quando eu saí, fiz lá meu trabalho, último dia, no outro dia eu era um cara desempregado, mas vai dar certo e tal. Aí ali começa a ter o medo também, que é Sim, normal. normal. Então, se você não tiver medo, você também tá. É, Então, o medo ficava, rapaz, fiz a coisa certa, mas assim, em nenhum momento eu me arrependo. Vem dando certo, venho aprendendo, venho errando e faz parte. Mas é aquilo, é acreditar. Eu acreditava em mim. Então eu dizia, eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz, então você vai. E as coisas depois ela vai acontecendo, né? Naturalmente. qual foi o primeiro grande desafio que vocês enfrentaram assim nessa vida de empreender? Alguma história que vocês lembram aí que foi o primeiro grande choque assim, parou de realidade, caramba, será que eu estou no lugar certo, no caminho certo? Mas empreender são desafios diários. Eu não consigo é, separar um momento dessa jornada de empresa, de relacionamento. É um momento exato que um desafio, né? Assim, uma dificuldade. Mas eu acredito, eu como tenho uma empresa de engenharia, né? Então, tipo assim, eu lido com pessoas, né? Demais, né? Com clientes, né? Eu digo que eu lido desde com colaboradores, né? Lá até empresários, né? Que são os clientes, né? Sim. E aí a construção civil, né? Que é o meu mercado, ela tem um público, né? Um público bem difícil de lidar. Então, assim, o jogo de cintura, a forma de conversar, a forma de falar, né? E são desafios diários, né? A gente chega a se perguntar essa semana o que foi que aconteceu, assim, que tu... Essa semana eu já recebi atestado falso, essa semana eu já contratei, essa semana eu já... Quinta, quarta-feira já a gente já contratou, a gente já demitiu. Então, tipo assim, Todo dia é uma coisa todo nova, dia é né? uma coisa nova. Todo dia já teve cliente que já me ligou agradecendo, já teve cliente que já levantou questões, problemas e dificuldades. Então, tipo assim, os desafios são diários mesmo, são desafios que eu não consigo, todo dia a gente tem, como o Thiago falou no começo, são 2 leões para matar, né? E assim, eu particularmente
eu comecei a pensar da responsabilidade também que a gente tem, né? Hoje, como empreendedor, então, hoje a gente tem colaboradores, então, São famílias são que a famílias gente que a tem a gente que tá responsabilidade. Né? debaixo do nosso guarda-chuva, digamos Isso, assim. é. Porque antes, tipo assim, era você, sua família ali, esposa, marido, filho, pai ou mãe, com quem morasse. Mas hoje você sabe, ó, hoje a gente tem tantos funcionários, esses funcionários têm famílias que dependem disso. Então, eu acho que uma das responsabilidades que eu sempre me pego é isso. E ao mesmo tempo que isso é uma responsabilidade, é uma motivação. É saber que, tipo, ó, o salário que a gente paga essa pessoa, a gente também está ajudando, não é ajudando, né? Mas assim, colaborando para sustentar aquela família. A Sim. gente também é uma fonte de renda. Então, acho que essa parte de pessoas é uma responsabilidade que sempre me pega muito. É como o Pedro falou, na hora de contratar, na hora de demitir, eu falo para eles que eu nunca tinha demitido uma pessoa. E aí, a minha primeira demissão, eu disse, rapaz, como é que eu vou dizer e tal. E eu já fui cargos de liderança, mas eu não demitia, porque quem demitia era um superior, o meu superior. E aí, quando eu precisei demitir a primeira pessoa, aí eu, Pedro, e aí, pô, como é que demite uma pessoa? Aí tem um outro sócio em comum nosso também. Ah, como é que demite? Ah, chega lá, diz que obrigado pelo serviço. Eu, sim, pô, mas a pessoa vai ficar sem trabalho e tal. Mas assim, Sim. coisas que você vai aprendendo. E assim, foi um desafio para mim. É como o Pedro falou, não tem um específico. Para mim, houve vários, tem vários, e acredito que haverá vários também desafios. Tem os desafios financeiros, Os tem os financeiros, desafios de pessoais, de relacionamento, né? sim. São empreender hoje, meu amigo, tem que ter coragem. Não? Realmente a palavra é Já, coragem. já pode começar a contar as histórias E aqui? no país que a gente vive, no país que a gente vive, com a carga tributária que a gente tem, meu amigo, não tem, o cara tem que ter coragem, literalmente. Vamos contar a história para dar área de 2 portas, pô, e 3 funcionários. Pô. Quero saber essa essa história história é aí. boa, essa Sim, história tem é um- boa. Esse bolinho aqui é para comer ou é de enfeite? Pode Não é comer, de pode plástico, comer. não, né? A gente Inclusive, acho que você vai estar sendo a primeira pessoa a comer Não, no episódio, eu né? assisti os outros vídeos e vi, eu disse, de rapaz, isso verdade, deve ser de é de plástico. verdade, é de Vamos verdade. ver. O pior que a gente já comeu Nos bastidores, nos né? bastidores ali pra. Quem não gosta é a equipe, o momento da equipe é depois, aí tem que... Aí, hoje a equipe fica tranquila aí que não vai sobrar, não. Essa história Mas sim, vamos lá a do história. Duas Portas é interessante, que eu passo na cara de Thiago até hoje, isso aí. Aí, Como é 2 portas, Não, 2 portas e 3 funcionários. 2 portas e 3 funcionários. Tá. Tiago, acho que ele sabe que eu sou doido. Aí ele chegou pra mim, não sei em que momento foi, mas ele chegou e disse, bicho, eu tenho A gente tava conversando já sobre negócio, sobre empreender e tal, alguma coisa do tipo. Aí ele disse, bicho, eu tenho um negócio, bicho, que é o negócio do século XXI. Tem um A livro gente aí, vai mudar de vida. Negócio do século XXI. E realmente você muda de vida. Ou muda pra melhor ou muda pra pior. Mas de vida você vai mudar. E aí ele disse, bicho, tem um negócio fantástico. Eu tenho um negócio que a gente só precisa de 2 portas e 3 funcionários. Né? E ser coberto. Tem que ser coberto, ter 2 portas e 3 funcionários. Aí ninguém mesmo se vai. Começou aí o plano de negócio da gente, né? E tal, mostrando e tal, beleza. A gente começou, né? Teve todos os contratempos, a gente, né, não vou contar detalhadamente a estrutura, a gente montou a estrutura. Né? E realmente, tinha 2 portas, a entrada e a saída, né? Porque tem que ter Porque é obrigatório ter 2 portas. pela vigilância é obrigatório ter 2 portas, uma para entrada do material, uma para Sim, saída. Então sim. tinha que ter 2 portas. O lugar não podia ter uma só porta de entrada, né? Então o negócio tinha que ter 2 portas. E 3 funcionários que era um para vender, um para entregar e outro para faturar, né? E aí, para fazer a parte interna, né? E aí eu disse, bicho, vamos, meu amigo. Acho que ele só teve 2 portas E e 3 funcionários na primeira semana. Sem brincadeira. E literalmente, porque, tipo, não abriu a terceira porta, né? Porque tinha aqui uma rota de fuga. E os funcionários não dava pra dar conta só 3 funcionários, não. Aí hoje a gente chega na empresa e tem, sei lá, uns 15, 16 funcionários. Uns 15 tem funcionários. 15, Aí Pedro olha assim pra mim, rapaz, era 2 portas e 3 funcionários.
E tinha o valor também, 6 mil, né? É, 6 mil, é. era 6 mil. Aí era ó, 2 portas, 3 funcionários, 6 mil. Eu digo, pô, e pra faturar, né, 20 vezes mais. Eu digo, bicho, isso aí é o negócio, velho. Vamos arriscar, vamos entrar no negócio. Pedro acostumado com 200 funcionários. É, eu disse, "Oxe, o acostumado a negócio que-" funcionário que só pra ganhar alguma coisa eu tinha que ter 10 vezes, 20 vezes mais. Eu digo, bicho, E o ele negócio, passa o essa negócio é aqui. Eu digo, vamos nessa. E ele passa essa história direto na minha cara. Faz Faz quando parte. eu olho, quando a gente faz reunião, que a gente olha, a turma se reúne junta, todo mundo assim e tal. Aí que Thiago às vezes tá envenenado, né? A gente deixa Thiago Tem esse lado empreendedor soltar, também, pra pessoal. Não é só soltar. Mar de Rosas, não, viu? pra soltar, né? As bombas. Gastar as energias, né? E aí, eu digo, tá vendo tu, pô? Era só 2 portas e 3 funcionários. Agora a gente é aí, ó, cheio de bronca pra resolver. E aí você entra no circuito que você não consegue parar, né? É, aí você Mas é fica- porque quanto mais você cresce, mais fica difícil de você É, diminuir o ritmo, né? é. Então é uma coisa que puxa a outra que vai. Então você fica no. Ó, tem que aumentar aqui, tem que melhorar aqui, tem que agregar aqui, né? Então a gente começou numa casa, começou numa casa e foi para um galpão. Aí já foi para uma Pra um casa outro com anexo. galpão, com um anexo. Aí o galpão tinha uma parede que a gente quebrou e pegou outro galpão e aumentou. Então, e já tipo tá assim, pequeno de novo. já tá pequeno, mas eu sou o cara que eu digo que segura a onda lá. Pedro é o porque cara se- que segura. Se E depender. que é importante também, né? porque Essa se parte do. dependesse do meu dedo aqui, meu amigo. a gente já Nessa tá- parte do empreendedorismo, o pessoal fala muito de sociedade, né? Sim. Eu tenho uma empresa, Pedro tem empresa e a gente tem empresas que a gente é sócio. E assim, o pessoal fala de sociedade, é difícil, é um casamento, e de fato é. E assim, eu acredito que até agora, essa parte da sociedade que acontece, ela, a primeira coisa que precisa ter, acho que é a mentalidade de cada um. A gente tem um negócio que são 3 sócios, é eu, Pedro e outro. Cara, acho que são 3 mentes totalmente diferentes. Verdade. Literalmente diferentes. Pense em 3 opostos essa empresa. Não, eu acho que o bom de ter sócio, isso é por experiência própria, tá? O bom de você ter sócio é porque, tipo assim, quando eu não tô bem, aí Thiago tá bem. Quando o Thiago tá virado, aí tem sempre um que tá pra segurar a ponta. Tá passivo. Tem sempre um pra segurar a ponta, porque se nos dias que tiver os 3 virados, aí o bicho pega, aí vai. E assim, Mas tem nunca muita, tá, né? A gente e assim, sempre tem muita um. discussão, tem muito. Mas é igual eu falo, né? Nas reuniões da gente. Tem reunião que pega pra capar mesmo. Eu digo, ó, aqui a primeira coisa todo mundo tá pensando na mesma coisa, que é dar certo isso daqui. Então, tem dia que aí Pedro pega pra capar. Mas assim, parou dali, bora almoçar, bora não sei o quê. Tipo, o que acontece no Sim. trabalho, fica no trabalho. Então, tem essa parte aí. Acho que nunca fui, Pedro é fogo. Tem que ter então, resiliência, né? Se a gente tiver resiliência, é feito casamento, pô. por isso que o pessoal fala que é um casamento. É. Você tem que aceitar algumas coisas, né? Tem que Às vezes você tem que ceder, às vezes você tem que e tal. fazer coisas que você não gosta. Mas uma das regras que a gente colocou, na nossa Somos 3, é Três tipo, é a ímpar, né? maioria vence. 2 a Então, 1. independente. E é uma coisa que nunca teve. Tem 2 coisas que eu e Pedro gostou, o outro não gostou. Mas ele não gostou, ele votou contra, mas foi o que foi decidido. Ele vai trabalhar o máximo para aquilo ali dar certo. Sim. Então, assim, são coisas que a gente também vai aprender, né? Acho que é maturidade também, né? Eu queria falar uma outra coisa que é até mais particular de desafio, que é quando a gente foi entrar nesse negócio. Eu tinha um desenho. Eu ainda tenho essa montagem desde 2018. Tinha lá tudo prontinho e tal. Mas eu tava desempregado. Eu tava começando o empreendedorismo. Então, minha conta tinha R$0. E aí eu disse, não, vou falar com o Pedro. Porque Pedro já é empreendedor, deve ter limite de crédito, então pode ter alguma coisa. Mas aí, uma coisa que foi interessante. Aí Pedro disse, não, Thiago, Pedro em todo momento disse, não, pô, eu invisto e você entra com capital intelectual. Eu disse, bicho, bom, eu conheço o Pedro de vários anos, sabia da confiança, mas eu disse, não, eu vou querer também colocar a minha parte. Do meu jeito, mas eu vou colocar. Eu consegui, todos os meses, puxa lá, puxa cá, mas consegui bancar igual a Pedro.
Mas, bicho, eu dizia à minha esposa, eu digo, ó, só pode ser Deus. Quer dizer, só pode não. Foi Deus em todos os momentos. Porque era tipo assim, eu prestava consultoria, o dinheiro caía na minha conta, eu repassava para a empresa. E dizia, mas vai dar certo, mas vai dar certo. Então, assim, isso também é um desafio. Sim. Então, assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Cara, eu também não tinha, não. Então, assim, eu não cheguei, eu não tinha milhões na conta e disse, vou entrar no negócio. Sim. Era tipo. É por isso que eu digo, é matar dois leões. Porque era eu matava um aqui, cortava a carne. Era vendendo, entregava aqui. vendendo o almoço pra pagar a janta. Literalmente. Vendia o almoço pra pagar a janta. Então, assim, não tem desculpa pra você. Mas é igual eu falo. Em todos os momentos eu sempre acreditei. Acho que também é o ponto principal aí, é você acreditar. Sim. Independente do seu negócio. Seja vender cachorro quente, seja montar uma empresa mega milionária. Você tem que acreditar no seu negócio. Então, em todos os momentos eu acreditava, ó, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Então, eu acho que você se desdobra e as coisas vão acontecendo. Tinha vez que eu digo, bicho, como é que a gente vai fazer isso? E de repente acontecia e dava certo. Aí a gente até brinca hoje, que toda vez que a gente tá falando alguma coisa, a gente fala, ó, no final, tem a linha em branco, depois a gente pode falar disso. E tem o sempre vai dar certo, vai dar certo. Então a gente vai. É coisas do empreendedorismo, viu? Não é fácil, mas é bom. É engraçado, é estressante. É um mix de sentimentos, né? É um mix de sentimentos grande. Mas é a rotina da gente diária, né? Não tem como fugir disso. E é isso. Né? Não é pra todo mundo, não. Literalmente não é pra todo mundo, não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas assim, realmente é ter a confiança, né? É acreditar, né? E ter a persistência, né? Porque, meu amigo, você tem que. Às vezes tem semana que a gente passa por umas, né? A gente já. Pô, que a gente que trabalha com venda de produto, né? A gente é lesado, né? Cliente que a gente vende e diz, ó, não vou pagar, não tenho como pagar. E aí? O desafio do dia a dia, né? De empresa que entra em recuperação judicial né? O acordo é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. O recurso não entrou. O recurso não entrou. Tem até figurinha. Pai, tinha uma compradora, não, uma menina do financeiro que ela fez uma figurinha, pô, no WhatsApp. Sem recurso. Estamos sem recurso. Que a gente, quando mandava uma mensagem para cobrar, e vinha a figurinha dela sorrindo assim com a plaquinha. Aguardando o recurso. Tu acredita, bicho? Ela já levava na esportiva. E a gente fazer o quê? Vou fazer o quê com essa mulher? Vou ter que esperar o recurso chegar dela para ela poder pagar a gente, né? E se humilhar para ela poder botar a gente na prioridade, né? E aí também é outra coisa que você não pode ter vergonha. Tem que ter humildade para poder, né? Você falar com as pessoas e dizer realmente, contar, né? Sua realidade para poder fazer a máquina girar. Né? E é isso. É sobre isso. E é isso, é sobre isso. Tá tudo bem. E se vocês pudessem voltar ao começo, existia algo que faria diferente hoje? Eu teria começado mais cedo. Porra, era o que eu ia falar. Eu teria começado mais cedo. Eu acho que nesse momento de agora eu tava mais experiente, né? Porque na vida, acho que a experiência conta. Eu escuto os mais velhos, eu gosto de escutar. Eu nunca fui aquele menino novo que queria ser o melhor. O melhor que não escutava, né, a voz da experiência. Eu sempre gostava de escutar as conversas dos mais velhos e tal. Que era, né, você parece que fica mais inteligente, né? E a experiência, ela conta muito. Isso eu digo, pô, hoje eu tenho 33 anos. Beleza? Eu me considero novo. Sou novo. Nós somos novos, né? Novos. Os três aqui têm a mesma idade. Eu tenho 32, viu? A gente não acha que é novo, mas tipo assim, eu não sou novinho, mas tipo assim, né? Sim. Então, tipo assim, os mais experientes, eles têm muito o que passar. Eu digo isso porque hoje eu tenho estagiários na empresa que, tipo assim, eu tento dar dicas, dar caminhos, encurtar alguns caminhos pelo fato do que tudo que eu já passei. E às vezes também a gente também deixa eles passarem por situações
que a gente passou para ele aprender, digamos assim. Tipo assim, ó, você sabe que vai dar merda. Hoje mesmo eu até falei com o Thiago, É. eu mandei uma mensagem para Thiago. Tinha um menino mandando, ocorreu um problema assim, né? Não foi um problema, foi uma situação que tinha que se resolver, né? Uma dificuldade que se tinha que pensar um pouquinho para resolver. E aí, esse colaborador, ele me ligou. E aí eu cheguei e disse a ele, tu faria como? Como é que tu, nessa situação? Ele estava na situação, ele estava na operação, não estava. Então, tipo assim, nessa situação, o que é que tu faria? Como é que tu agiria, entendeu? Para meio que exercitar ele a Sim, ter sim. uma ideia, um pensamento, uma solução, entendeu? Eu sabia o que tinha que ser feito, mas eu joguei a pergunta para ele, que ele me fez, para fazer ele estimular realmente e até a atitude, né? De resolver. E aí eu fiz isso e ele disse, não, porque eu vou falar com o Thiago, não sei o que. Aí eu, beleza. Aí desligou o telefone. Na hora que ele desligou o telefone, eu mandei mensagem para o Thiago. Thiago, se o cara... eu vou até ler a mensagem que eu mandei para o Thiago aqui, porque eu disse... Enquanto eu procuro a mensagem Aí eu aí, vou dizer assim, ó, deixa a turma quebrar a cabeça um pouquinho para resolver o problema. Que eu tô segurando o rock aqui para eles se virarem. Eu mandei para Thiago essa mensagem, justamente para a pessoa exercitar realmente, né, o espírito de liderança, isso. de resolução de problema, porque tipo assim, quando a gente empreende, né, a gente lida com pessoas, a gente não consegue fazer tudo. Então, tipo assim, se a gente tiver no operacional sempre resolvendo problemas lá da ponta, que problemas que aquelas pessoas que estão lá na ponta são as pessoas que estão lá para resolver o problema, a gente vai estar só se sobrecarregando. Isso. E o ideal é que não esteja, né? No segundo episódio dessa temporada, uns episódios atrás, a gente falou sobre liderança. E uma das coisas que a psicóloga trouxe é que o empreendedor ele não precisa, ele não deve estar no operacional. Né? A gente contrata para que as pessoas possam resolver. E o empresário, o empreendedor, ele precisa ter a visão geral da empresa, para onde a empresa vai, os caminhos que ela vai seguir, né? Só que hoje, né, assim, as pessoas que no mercado de trabalho hoje, então as pessoas, eu não sei, não vou falar de geração, porque eu também não sou, né? De uma Mas geração assim, antiga, né? na geração tanto, mas assim, a geração mais nova, entendeu? Eu não sei se vem tudo muito mais fácil, entendeu? Que os mais velhos falam isso da gente, né? Sim, Não, sim. era mais difícil, era mais complicado. Aí, É, beleza, eu tô falando isso dos mais novos, entendeu? Então, tipo assim, a gente tenta fazer realmente com que se exercite a mentalidade, né? O trabalho mesmo em si, Até porque para moldar aquela pessoa, né? Porque a gente foi moldado, né? sim. A gente, para chegar em tal situação, é igual eu falo, eu teria começado mais cedo na tua pergunta. Mas, assim, os trabalhos que eu passei me ajudaram muito a ter esse lado empreendedor colocado para fora. Então, assim, eu já trabalhei em concessionária, então desenvolveu muito o meu lado vendedor. Então, quando eu preciso fazer negociação hoje com fornecedor, com credores, com funcionário, com os sócios, então aquilo ali me ajudou. Sim. Então, assim, é igual o Pedro fala, né? Tudo lhe agregou de alguma forma. Seja os negócios que deram certo, seja os que deram errado, seja os trabalhos que eu trabalhei CLT. Então, assim, tudo aquilo ali vai lhe juntando e quando você tem esse despertar para um negócio também, você vai. Até porque a faculdade do empreendedor é a vida, né? É, O empreendedor não tem um curso assim, vou fazer um curso, uma graduação para ser empreendedor. Não. A faculdade, as disciplinas, cada período ali é o que você vai vivenciando no seu trabalho, às vezes em casa, coisas que você vai aprendendo a lidar. Faz, pô, vou levar isso aqui, né, uma situação que eu aprendi a lidar aqui, vou levar para a empresa, para o trabalho, enfim. Né? Então você vai aprendendo ali no dia a dia. Não existe. E voltando à tua pergunta, né, o que faria, né? O Thiago falou que começaria mais cedo. mais cedo. Aí eu também colocaria uma coisa que a gente vem fazendo, né? É a questão da cultura, né? Que é importante. E dos processos Muito internos. importante. Então isso é a cultura da empresa, bicho. É uma coisa forte. É um Assim, norte para é um você, né? norte você ter aqueles seus colaboradores que Estão alinhados, estão né? alinhados, né, com aquelas missões, Sim. com as visões e com os valores da empresa. Eu acho que é bem importante isso. Ter um time engajado, né, naquilo que a gente quer para a empresa também. Tenta botar o máximo da equipe próxima, né,
para Isso. poder a gente fazer junto. Então, tipo assim, eu acredito que eu começaria, né, nos novos negócios futuros Que estão por que vir. estão por vir, né? Então, assim, eu investiria em cultura, na Já cultura desde o dos, começo, né? dos colaboradores, já Sim. botando a mentalidade, né, nos colaboradores, né? E hoje a Uhum. gente tem um movimento interno, né, dentro do negócio, que justamente a gente busca isso, né? Para poder até a gente como cabeça lá na ponta de líder lá, né? Como, né? E a gente ter um tempo para poder melhorar, Sim. ver, entendeu? Não tá na ponta. Então, quando o time tá rodando bem, que tem os processos, tá tudo bem alinhado, né? A gente às vezes a gente bate. Eu tô falando isso aí é a situação ideal, né? Mas assim, que temos problemas, entendeu? Temos E vai dificuldades ter sempre, diariamente, né? e Sempre, sempre vai ter. Só muda de Entendeu? tamanho. Mas aí a gente consegue saber separar, né, o joio do trigo, separar, ó, não, esse aqui realmente tá alinhado, esse aqui não tá alinhado, entendeu? E aí a gente consegue, então isso aí eu faria antes, né? Eu faria antes, um arrependimento é não ter começado É. já assim. Mas é um aprendizado, é mais um aprendizado que a gente adquire Que nas no empresas- percurso, no E caminho que nas do negócio. próximas Entendeu? empresas, que já tô É, profetizando outras empresas e outros negócios, é o que a gente aprendeu. Ó, se aqui, depois que eu fiz isso, começou a trazer resultados positivos, então Já vou nessa daqui começar eu já mais cedo, começo né? dessa forma. é. Então é bem importante essa parte aí da cultura, dos valores. E são coisas que a gente vai aprendendo, igual eu falei. Da primeira vez que eu precisei demitir alguém, foi difícil. Mas hoje é muito mais tranquilo. Ó, tá dentro da nossa. Tá com a mesma missão que a gente, tá com a mesma visão que a gente, tem os mesmos valores que a gente, tem. Beleza. Não tem por que aquela pessoa ficar. Então, Tem essa duas parte. portas, afinal, né? Tem duas Tem portas. duas Dá de portas. entrada e de saída. É. Então, assim, essa parte dos valores ela é muito importante. Porque eu sempre via colado nas empresas por aí, mas será que de fato faz aquilo? Então, é diferente, né? Você ter ali só grudado na porta e outra coisa é você praticar. Isso. Então, a gente vem E praticando. uma coisa que eu bato na tecla, né, também, né? Tipo assim, o pessoal tem que estar alinhado, né? As pessoas têm que Sim, estar sim. ali motivadas e têm que estar Sim. dedicadas a fazer o negócio crescer de Não todo mundo, adianta, não pô. adianta estar na parede, tem que estar no dia a dia, na Tem que prática, no estar e tal. E exercício. aí a gente analisa, entendeu? Se a gente Sim. passa também a analisar quem é que quem tá para crescer, quem não tá para crescer, quem tá para Massa. passar, quem tá de passatempo. Eu consigo ter já essas visões assim, O de feeling do pra. feeling, pronto, a palavra é essa, o feeling para poder ver quem é e quem não é, quem É, é quem é que vai com a gente até topo ou quem é que vai ficar no meio do caminho. Porque a gente sabe, né? A gente já sente que, né? Então, no negócio é isso. Eu acredito que, respondendo de novo a tua pergunta, seria isso. Assim, eu dava um planejamento e uma gestão logo no início, a já no gente start. começou falando sobre coragem. E agora a gente está falando um pouquinho sobre a questão de planejamento. Para vocês, empreender é mais coragem ou mais planejamento? 50-50. Rapaz, eu falei assim, não, mas eu acho que é meio a meio. Acho que tem que ter planejamento é importante. Porque por mais que você tenha que ter a coragem, mas você tem que ter, porque você também tem que estar preparado para dar errado. Tem uma frase de um grande sábio, não vou falar porque eu não. Mas feito é melhor que perfeito. É, isso é verdade. Sim. Feito é melhor que perfeito. Então, tipo assim, eu acho que coragem, para empreender é coragem, entendeu? E aí, meu amigo, é aquele negócio. Deu certo, empreendeu, deu certo, vamos agora organizar a casa, né? Mas é aquele negócio que eu te falei. Para quem tá começando, é a coragem, pô. Entendeu? Para quem tá começando, é a coragem de abrir um negócio. O cara vai abrir uma. Na época que eu era menino novo, meu sonho era ter uma pizzaria, uma padaria, uma Eu pizzaria. lembro disso. Tu aí, lembra eu dessa lembro. história, né? Mesmo, meu sonho é ter uma padaria, ser dono de uma padaria. Eu tinha essa ideia, era menor ainda, 17 anos, não me conheço dessa época. Meu sonho é ter uma padaria. Porque eu achava que
era um negócio que abria de 5 horas da manhã e fechava de 11 horas da noite, 10 da noite. Eu digo, meu amigo, Vou esse ficar negócio rico. aqui não tem como dar errado, não. Que trabalha quase 24 horas e, né? Então, tipo, você já tá na padaria, já tinha aquela visão, né? E aí, eu lembro que lá perto da casa da minha esposa tinha uma que abria e fechava. Abria e fechava direto. Eu disse, um dia eu vou comprar essa porra. Ela ainda, não sei nem se é padaria ainda. Mas ela abria e fechava direto. Disse, rapaz, ela tá esperando só eu me dar bem na vida pra eu ter coragem de comprar isso aí e abrir a padaria. Mas depois eu fui vendo, né? Que esse o ramo acho que de alimento não era meu Mas meu é forte, né? importantíssimo o planejamento, né? Hoje, até para tomada de decisão, Sim, o sim, planejamento, igual eu digo, a coragem, acho que talvez ela seja o engate, né? O que empurra. Mas depois que faz isso, você tem que planejar. Nem tudo sai como planejado. Muitas vezes você vai preparado, hoje eu vou ter uma reunião com o Pedro, vou ter uma reunião com a equipe do comercial, vou falar com o pessoal do financeiro e depois eu vou para casa. Aí chego lá, deu problema no estoque, o cliente reclamou, eu faço nada, trabalhei 3 vezes mais e não fiz nada que o planejado. Não, Isso muitas vezes. acontece muito em todas Muitas as vezes eu É mais chego fácil em ser assim casa. do que o. Muitas vezes eu chego em casa, às vezes achando que eu não fiz nada. tem muito Porque disso. você vai com a ideia, você vai com um pensamento. Quando chegar, eu vou fazer isso. Quando chega no escritório, é uma coisa totalmente diferente. Né? Aparece um problema para resolver. Então, tipo assim, a rotina não tem um script, né? É. Eu sigo, eu mando muito pros meninos. Eu sigo o João Adib É. da CIMED. E aí ele posta, velho. Ele Agenda posta a dele. agenda dele do dia. Eita, inveja 5 e positiva. meia, Eita, 5 e inveja meia boa. da manhã, 5 e meia da manhã, acordar, despertar, aí, não sei o que, academia, aí 7 horas, café da manhã, aí 10 horas, pegar um voo pra não sei aonde, aí 11 horas, almoço com o time de marketing. Eu digo, meu amigo, meu sonho. Eu Eu acordo de miro ali, manhã. eu só quero ali. Eu acordo de manhã, é o menino pra dar banho. Aí já me atrasa no trabalho. Aí o cara pega um Então. trânsito, protesto na Avenida Recife. Isso. Aí chega de 9 horas. Mas então a gente tem que, né, tem que mirar né, a gente vai mirando nessas coisas. Se vai chegar nesse nível, a gente só E interessante a gente já puxar para esse lado aí, porque a gente já vai entrar no segundo bloco de perguntas aqui, que era justamente quando a gente ia falar um pouquinho dessa mistura, né, da vida do empreendedor com a vida pessoal, que muitas vezes acaba realmente se misturando, né? Sim, E acaba. existe algum ritual, alguma coisa que vocês fazem, por exemplo, quando chega em casa e precisa se desligar, ou precisa focar no trabalho? No meu com algum- caso, não tem como acontecer isso, porque a minha esposa ela é minha sócia no escritório de contabilidade. não tem como desligar. Então, mas assim, até tem. Acho que você é muito daquilo, né? Daquilo que me levou a ser empreendedor era isso, é a liberdade de tempo, liberdade de eu poder fazer o que eu quiser. Então, tem vezes que, tipo, o cara faz, hoje eu não quero falar de trabalho. Então, bota o celular de lado e vai. Que é a parte. A gente falou também de tantas coisas aí, de dificuldades, mas tem essa parte positiva. Sim. Parte positiva de você, numa segunda-feira, vou na praia. Aí o pessoal, tá rico. Não, não tô rico. Eu tô desesperado. Precisando descansar, senão eu vou Já tô endoidar. aqui na- Aí eu vou na trabalho, segunda-feira. Não, E trabalho, viu? muitas Que- vezes a gente em casa eu evito falar de trabalho. Eu trabalho em casa, normal. Minha esposa trabalha em casa também e tal, mas a gente evita conversar sobre trabalho. Porque normalmente o que é que você chega no final do dia em casa, você vai chegar extremamente naquele nível elevado de Estresse, de estresse, de cansado. cansaço e tudo mais. Então, quando você chega em casa, é aquele momento de você relaxar, descansar, você ficar falando de trabalho. Aí eu pego muitas vezes, né, minha esposa e falo para ela justamente isso, né? Eu digo, não, ela começa a querer falar de trabalho, o que aconteceu? Eu disse, meu amor, vamos deixar o trabalho pro trabalho. Às vezes, né, porque a gente vai ficar só É. o estresse que a gente teve de manhã, os problemas que a gente teve, a gente vai ficar alimentando isso na noite, vai até atrapalhar o sono, né? Mas assim, eu não levo para uma roda de conversa dentro de casa. Mas assim, tá hoje em dia aqui o celular Não para. não para.
Tá aqui no podcast, o telefone tocando. É. Então, tipo assim, o trabalho ele não para. Viajar, se não for levar meu notebook numa bolsa, meu amigo, parece que eu tô saindo nu. Porque meu medo de acontecer alguma coisa, eu ter que abrir o computador, acessar o drive, para olhar entendeu? Então eu tenho que estar com o notebookzinho na bolsa. E essa é a realidade, né? É aquilo que o Thiago falou. A segunda-feira o cara tá numa praia, mas tá na praia, tá com o computador. Mesmo que não use, você tá no alerta, você tá Tem no... até um vídeo, né, que é meu esposo, minha esposa é empreendedor em viagem. Aí o cara lá trabalhando. E de fato é aquilo. Talvez também seja porque a gente não consegue se desligar. Eu vou dizer que no meu caso também é isso. Mas tem coisa que realmente você precisa tomar uma atitude. Então, assim, diversas vezes. Às vezes eu até brinco. Eu gosto de tirar férias 10 dias no meio do ano, 10 dias no final do ano. Eu não estou tirando férias, eu só estou trabalhando longe da empresa. Que é igual o Pedro falou, você leva o notebook, você leva o celular hoje. É uma ferramenta de trabalho. Então, assim, hoje você faz grandes negócios, você resolve várias coisas com o celular. Isso. Então, isso também facilita muito. Então, às vezes, esse viajar, você viaja, vai estar lá trabalhando no telefone, corre atrás do menino, é gritaria, mas faz parte. É a E é parte preciso, positiva. né? A gente vê hoje uma geração e no mundo mesmo a gente fala muito sobre saúde mental, né? Sim. Então esses momentos de descompressão, de desligar, de viajar, de descansar, são muito necessários até para a gente Sim. que vive essa rotina de empreender, né? Porque quando a gente passa por um momento, por exemplo, de descompressão, de relaxar, você volta mais produtivo, você volta com a cabeça mais relaxada. Então é real. Você realmente volta com vontade de ganhar dinheiro para para viajar de novo. pagar. Tem isso, né? Você volta mira a com próxima vontade. viagem. Para poder organizar a próxima viagem, tem que trabalhar. E é um mantra, porque hoje a gente é empreendedor, mas não é porque a gente é empreendedor que a gente é milionário, né? Sim. Tem isso. Porque muita gente também acha isso, viu? Tô Porque cansado do pessoal dizer, rapaz, tá rico. Eu digo, se eu mandar o extrato da conta bancária, meu patrão, você vai fazer um pix pra mim, viu? tem uma linha branca que a gente tem lá na empresa, uma linha branca, né? Tem a linha em branco que Deus sempre ajuda. A gente deixa a linha em branco que é para Deus preencher ela. Que eu acho que também é uma coisa que, assim, né? Cada um com sua religião, cada um com sua fé. Mas, assim, é uma das coisas que o empreendedor, no meu caso, no caso do Pedro também, do outro sócio, a gente leva isso muito em consideração. Essa parte da linha branca é até uma história curiosa, mas, assim, que sempre dá certo. Como a gente falou, empreender não é fácil, não é fácil. Então, a gente primeiro tem que separar a parte da pessoa física da pessoa jurídica. Então, não é toda vez que a empresa está precisando de dinheiro que vai lá Tiago, Pedro e Márcio, que é o nome. Um abraço aí, meu patrão. Você não pôde vir aqui hoje, É o chefe mas da gente. é o chefe da gente. Mas assim, não é porque a empresa está precisando de dinheiro que a gente vai ter que, senão a gente não pode misturar as coisas. Sim. Aí essa parte da linha branca é interessante, porque algumas vezes, e às vezes acontece também atualmente, mas acontecia muito mais antes. Tipo assim, a gente acordar hoje, a conta da empresa, R$ 2.000, a pagar 40. É exatamente assim. Aí a gente, rapaz, e agora? Aí a gente Como? fala, como, né? A gente fala, deixa ali em branco que Deus vai preencher. Aí a gente faz os pagamentos no final do dia. Só paga no final do dia. 6 horas. Tem o dia todo para receber. Tem o dia todo pra Para receber. cobrar, para receber, para tudo. Bicho, diversas vezes, tipo, 3 horas da tarde ainda tinha uns 2.000 lá, os 40 tava lá. Deixa ali em branco. Daqui a pouco, fulano pagou, o cliente tal pagou. Diversas vezes, eu digo, meu amigo, se isso não for... É a parte do empreendedor também da fé, Sim, que é sim, igual o Pedro sim. falou, tem esse lado também. Então, muitas vezes eu digo, meu Deus, agora é com o senhor, a gente não tem mais o que fazer. E, pelo menos, sempre ajudou. Então, assim, é importante. Então, veja que empreender é muita coisa, é você ter fé, independente da sua religião. Sim. Mas é você ter a fé naquilo. Ó, tem coisas que não dependem da gente mais. Então, muitas vezes, essa linha em branco, a gente sempre fala, deixa a linha em branco aí que Deus vai preencher. Graças a Deus, até hoje. A gente tá aqui. E se ele não preencher, a gente também tem que agradecer. Que é aquele negócio, a gente não só pode agradecer quando ele faz. Quando ele não faz também, não tem o que fazer, espera, amanhã ele vai preencher a linha em branco. Graças a Deus, ele
Vem nos É, ajudado. É uma luta. Realmente é uma luta. Existe uma pessoa, assim, que na história de vocês, ela inspirou, ensinou. Eu sei que na tua tem. Eu sei que na tua tem um líder aí. Calma. Tá muito ansioso. Você tá muito ansioso. Será que eu vou querer falar? Será que não mudou a inspiração dele? É verdade, Mudou a né? minha inspiração. Mas assim, pro bom ou pro ruim, uma pessoa que um chefe, um gestor, um empreendedor, alguém que realmente ensinou. Rapaz, uma pessoa não. Eu vou ter algumas pessoas. Mas eu vou trazer uma pessoa que é especial na minha vida. Que é a minha esposa. Então ela foi uma das pessoas que sempre acreditou em mim. Então eu lembro, talvez eu não sei se ela vai lembrar disso, mas ela dizia a mim que muitas vezes eu ficava, mas rapaz, mas será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô tomando uma decisão certa? E ela dizia, ó, Deus sempre vai te dar um ponto pra dizer assim, ó, você tá no caminho certo. E isso acontecia diversas vezes. Rapaz, será que eu vou fechar com aquele cliente? Cara, daqui a pouco o cliente falava comigo. Então era aquele direcionamento que ela sempre dizia, ó, calma. Então é importante você ter isso também. Não pense que. Então, assim, eu tenho outras milhares de pessoas da área. O próprio Pedro também, de ter acreditado no negócio que eu trouxe para ele de 2 portas e 3 funcionários. Então, assim, tem várias pessoas. Mas, assim, ela eu trago como um ponto especial por conta disso. Porque é ela que tá ali, né? Quando no apagar das Então luzes. vamos fazer Tem uma que pausa. ser ela, porque senão quando ele chegar em casa, tu sabe, né? É, Quando vamos ela fazer- chegar em casa não, mas quando ela for ver... Vamos fazer agora uma pausa, por favor, na produção, edição Música Romântica agora, que agora vem uma mensagem de É o cast do amor, agradecimento. Cast do amor. Cast do amor, cast Por do favor, Tiago, agora seu agradecimento para Muito sua obrigado, esposa. meu amor, por ter acreditado em mim. E ela tá comigo pra agora desfrutar, né? É a pessoa que apoiou, é igual diga ela me pegou ali. É no bom e no ruim, né? É no ruim e no bom, né? É, tem que ser. Então, assim, ela acho que é a pessoa que eu vou destacar mais por conta disso. Mas tem várias pessoas, e pessoas até que eu não conheço. Eu comecei a ler muito livros de Cortella, por exemplo. Tem um livro que ele fala qual é a tua obra. Então aquilo ali despertou muito a minha mente. Dizer, pô, qual é a tua obra? O que é que tu Um faz? legado, deixar um legado, né? Então, tem o próprio. Uma coisa até que é um pouco diferente. E que foi. Aí vê a importância. O Pedro falando comigo uma vez, disse, ó, tem esse cara aqui que faz viagem no mundo e tal, aquele dos 196 sonhos. E ele falava muito isso, de liberdade de tempo. Aí eu disse, rapaz, eu quero ter isso. Eu só não sabia qual era o nome disso. Então, assim, são N pessoas. Vai ter as pessoas bem próximas. Nômade digital. É. Né? Então, assim, vai ter pessoas muito próximas, mas tem pessoas que não sabem nem que eu existo, mas que influencia você, Sim, né? Sim. Que você pensa que a pessoa que influencia é a pessoa que, tem que lhe conhecer. Tem pessoas, sim, mas também tem pessoas que nem sabem que eu existo, mas que me influencia. E Pedro? Jesus Cristo. É, o cara que eu pego como referência. Também. Não tem melhor. Tem né? melhor? Tem Não melhor. Então, Ele ainda assina ali em branco no final? Ele ainda assina ali em o branco. cara que Resolve tudo. resolve tudo. Eu me inspiro nele. É. É isso aí. Sim, mas quem são? Tem que ter. Quem é essa pessoa que ele falou? É Jesus o dele. É Jesus, pô. Como é Jesus? Oxe, tem mais ninguém. Tem várias Manda uma pessoas. mensagem pra Rayane, senão vai ficar com raiva. Então eu mandei pra Paulas. Beijo, meu amor. Tô aqui, viu? Em busca dos nossos sonhos. E para vocês, como é lidar com pessoas, com equipe, por empresário? Eu sei que isso aí muitas vezes é desafiador, né? Principalmente quando sai do momento de ser eu presa, eu equipe, e começa de fato a crescer, agregar pessoas, quando passa a ser 3 pessoas e 2 portas. Como é essa situação de lidar com as pessoas? Vai. Esse Ficou um silêncio. silêncio constrangedor aqui Esse agora. silêncio. Esse silêncio, Eu sei que é esse difícil. silêncio é Pode porque- ser a resposta. Esse silêncio é a resposta, porque Tiago, ele escuta muito as minhas situações, né? E aí ele já olhou pra mim e riu, porque ele sabe que todo dia é uma história. E aí, mas eu dou a palavra ao meu amigo Tiago. Não, a parte de pessoas é muito. Eu costumo ouvir bastante as pessoas. Pedro fala que eu sou muito paciente. Mas eu
eu gosto de ouvir muito, me colocar muito no lugar das pessoas. Que aí é coisas que você vai aprendendo também, né? De aquilo ali quando você vê. Porque eu passei por aquilo também. É igual eu falo, sempre quando eu tô em algumas reuniões com o pessoal, eu falo, pessoal, eu não sou empresário há anos. Eu não venho de família que meu pai era o dono disso aqui e eu virei o dono disso aqui. Então, há 4 anos atrás, eu tava desse lado daí. Então, eu tento trazer que essas pessoas, elas coloquem o melhor dela. Então, assim, eu faço com que elas sempre despertem o melhor dela. Porque acho que é o diferencial. Trabalhar com pessoas é isso. É você ter a questão da empatia, é você ter a questão de incentivá-los também. Sim. Então eu costumo, quando eu chego lá com a pessoa, ó, eu falo muito, ó, tem que estudar, pô, tem que estudar. Ó, eu sou formado em contabilidade, eu tenho especialização, estou fazendo outra especialização. Então, assim, eu não paro. Eu poderia, tá empresário, eu tenho empresa, tá tranquilo, mas eu tô estudando. Então, eu incentivo muito as pessoas a estudarem, que eu acho não, né? Eu tenho certeza que educação ele transforma a vida. A educação ela transformou a minha vida. Então, eu incentivo muitas pessoas, ó, vai estudar, ó, corre atrás do teu sonho, ó. Mas também digo, ó, não é fácil não, viu? Não pense que você vai fazer, muitas vezes você vai fazer, mas não vai ser, não vai ter aquele tapinha nas costas e tá, muito obrigado. Às vezes a vida é assim. Nem sempre a recompensa vem logo em seguida, né? É. Às vezes demora um pouquinho. E realmente. Existe alguma história. Tu ia falar, desculpa. Não, eu ia falar só que, às vezes, se tratando de pessoas, né? Às vezes a gente se coloca muito no. Tenta que as pessoas elas tenham o mesmo pensamento que a gente tem, a mesma, como é que eu posso dizer, responsabilidade, a mesma entrega, né, que a gente tem no negócio, né? E a gente se decepciona. Sim, muitas vezes. Antigamente eu me decepcionava, hoje eu já tô vacinado, né? Mas assim, a gente espera muito do outro, entendeu? Achando que ele vai ter a atitude que a gente teria no caso da situação. Então por isso que eu gosto muito de testar a capacidade das pessoas, testar, né? Não é nem testar, é pôr em teste, porque a capacidade eu acho que todo mundo tem, né? Deus deu a sabedoria, Deus deu, né, o conhecimento, só basta a pessoa desenvolver. Né? Entendeu? Então eu forço muito o desenvolvimento das pessoas para poder, né, a gente, né, ter uma vida mais tranquila. Mas às vezes a gente se decepciona, né? E aí eu acho que volta muito para essa parte que tu falava, que vocês falavam de cultura, né? Sim. Quando a pessoa está alinhada com a empresa e ela abraça de fato o projeto, dificilmente quando chega um desafio vai ser aquela pessoa que vai virar as costas, vai dar um não, vai, né? É. Então realmente faz muito sentido quando a gente fala de pessoas ter uma cultura realmente alinhada dentro da empresa. Sim. Tem que ter cultura. Mas social. existe alguma história que assim é marcante quando a gente fala de pessoas, alguma situação delicada, complicada, conflituosa. Mas eu vou até abrir um parêntese. A gente hoje está aqui num escritório, né? Esse podcast aqui, ele é no escritório aqui no centro do Recife. E a gente fez um evento de cultura da empresa aqui. Sim. Nesse mesmo bate-local. Só foi na sala de baixo, uma sala maior, um plenário maior aqui. A gente fez um evento de cultura. No auditório, No né? A gente tá na sala de auditório, reunião, vocês fizeram no A auditório. gente fez no auditório daqui. E, meu amigo, foi um dia espetacular. Assim, começou com manhã, um café da manhã, uma reunião com consultor, palestra motivacional, dinâmica de equipe e, né, gerente falando, motivando e tudo mais. Para você ver que a gente já passa por tudo. Pode até impressionar. E quem ficou até o final do podcast vai ter uma história que vai ficar, né? Pô, isso acontece, mas acontece. Então a gente passou o dia aqui com palestra de cultura. Foi um sábado de manhã e tarde. De manhã até o meia da tarde, né? E beleza. Todo mundo naquele gás. Sabe aquela motivação de segunda-feira a gente vai fazer e vai acontecer. E todo mundo empenhado e tudo. Aquela reunião de cultura bem, né? Bem engajada, né? Com a equipe ficar bem engajada, bem. E aí, cara, quando chegou, eu cheguei cansado, né? Tirei um cochilo da tarde. Dificilmente eu durmo à tarde. E aí eu me acordo com o Thiago mandando um zap, ligando pra mim, desesperado. Pedro, tu viu o que aconteceu? Olha o grupo.
Meu amigo, eu fico até com vergonha de falar. O gerente, Na época, né? na época, né? O gerente na época, né? Um cara, né? Bem, assim, bem, né? Aparentemente bem, né? Um cara bem, né? Que deu umas palavras de incentivo durante a manhã no movimento de cultura. Ele simplesmente, ele foi, no momento íntimo dele, ele foi compartilhar uma foto íntima dele e ele mandou um vídeo íntimo dele, e vocês já estão entendendo, Sim. no grupo da empresa. Então, tipo assim, sem querer, claro, Logicamente. Sim. sem querer, logicamente. E meu amigo, aquilo ali quebrou o clima, o que a gente teve no dia todo, o que a gente investiu no dia todo, em estrutura, em gente e tudo. Aquilo ali meio que se apagou, sabe? Então ele compartilhou, quando ele foi apagar, Ele apagou só pra ele ele. apagou só para ele, não conseguiu apagar para todos. Aí eu fui aí eu já nervoso, fui apagar. Tiago nervoso tentou apagar, não Apagou só pra conseguiu ele também. apagar. Não, aí eu excluí todo mundo do grupo. Tiago, ao invés de apagar o vídeo, ele excluiu todo mundo do grupo. Então, o que é que aconteceu? Aquela foto, aquele vídeo, aquela imagem ficou no grupo e todo mundo saiu do grupo. Então, quando olhou, a última mensagem do grupo era o vídeo. E quando o Tiago me ligou, me acordou, aí disse, Pedro, olha o grupo. Quando eu olhei, bicho, eu fiquei. Aí eu disse, vou, né, apagar para todos. Eu apaguei para todos. Só que quando eu apaguei para todos, Não tinha mais ninguém. ninguém. Não tinha todos. Não tinha todo, o Thiago já tinha no desespero apagado. Então, tipo assim, há uma situação que aconteceu. Entendeu? Assim, pessoas de Muito relacionamento. inusitado, inclusive. Então, tipo assim, na hora eu liguei pra ele, ele ficou sem chão. Eu digo, ó, bicho, infelizmente, no Tem mesmo dia a gente teve que fazer o desligamento dele. E era tipo assim, a pessoa que abaixo dos sócios era a liderança da empresa. Que vinha apresentando um bom E trabalho. vinha apresentando bom trabalho, bons resultados. Então, tipo assim, uma fatalidade. Inclusive, uma fatalidade, né? Mas assim, é uma Realmente. coisa que a gente tem valores na empresa. Inclusive, a gente Eu ia teve, dizer a exatamente gente teve isso. uma reunião de cultura que a gente demonstrou os valores da empresa, demonstrou, né? Então, tipo assim, existem mulheres, existem famílias, né? Então Sim. a gente tinha que realmente tomar uma decisão. E valor é inegociável, né? A gente E foi costuma tomada, falar isso. mas assim, é uma situação que eu acho que não cabe pra gente contar, porque são situações que você acha que, Inusitadas, né? se você acha que quem empreende, quem é dono de empresa, não passa, né? Então eu posso, por isso que eu disse, com uma situação, eu recordei porque você foi enfático, e a gente me recordei porque foi nesse prédio Detalhe, eu aqui. não sabia dessa história, fiquei Tu não sabendo. sabia, não? Não sabia, não Pronto, sabia. foi nesse prédio aqui, no auditório aqui, a gente teve uma reunião de cultura, coincidentemente, onde a gente tá gravando aqui, né? Então foi um fato que aconteceu aqui, foi uma coisa que que a gente, bicho, acha que nunca vai acontecer, Sim. entendeu? Pra você ver que não sai tudo dentro do planejado, né? Porque a gente montou toda a estrutura para ter esse evento de cultura. A gente só, a partir de segunda-feira, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Todo mundo bem. E E simplesmente... depois dessa situação, como foi que vocês souberam contornar na segunda-feira, por exemplo? Teve que recriar o grupo naturalmente, né? É. Colocar todo mundo. Teve um novo grupo. É um novo grupo, né, com todos os colaboradores. E aí a gente tem um acompanhamento, né, de um consultor. Sim. Que faz toda essa parte de envolvimento de cultura, toda essa parte de Gestão, conversa, né, de gestão pessoas. das pessoas e tal. E a gente conduziu bem, assim, bem É, legal. e foi- Porque a gente tomou uma atitude, né? Né, se a gente Se posicionou, né? se posicionou rapidamente também. Sim. Né? Então, tipo assim, no mesmo dia a gente conversou, no mesmo dia, né? Assim, aconteceu isso de 2 horas da tarde, de 3h30, 3 horas já E a estava importância, resolvida a situação dele. da empresa ter a cultura pronta também foi muito mais fácil, assim, né? Fácil, entre aspas, a gente tomar a decisão. Ó, tá fora dos nossos valores, pô. Sim. Isso é inegociável. É, tem coisas que são inegociáveis. Não é uma coisa simples. Ah, fiz uma venda errada. Ah, isso aí acontece, é normal. A gente vai chamar, vai tentar corrigir. Mas existem coisas inegociáveis. E coisas inegociáveis Não tem pra onde. não tem né? pra onde. É inegociável, igual fala. Tem coisas que não tem o que fazer. Obrigado. Então, Dário,
empreender é isso. É você ter todo dia uma surpresa. Uma surpresa. A gente foi treinado para esse tipo de situação? Não. Não. Isso não tá no script de. Não existe Não esse existe. script, né? Então, assim, são situações que a gente tem que estar no dia a dia resolvendo. Entendeu? E você Pra- precisa ter muito a cabeça no lugar, né? Você precisa ter muita. Essa parte aí de ter. Inteligência emocional. Não pode cerebral, agir no emocional. É. Então, acho que a gente conduziu da maneira correta. A vida segue. É. Espero que a pessoa aprenda também quem errou. Ficou assim, a gente não gerou brincadeira, a gente deixou Uma bem das claro, coisas né? também que a gente deixou Não bem vamos claro é isso. gerar comentários, Sim. brincadeiras aqui na empresa por conta desse ocorrido e tal. Foi uma coisa que passou realmente despercebido. Sim. Né? Assim, né? Eu não vi comentário, não vi brincadeira, a gente deixou bem claro pro pessoal, ó, isso aqui a gente não. A gente brinca no dia a dia da empresa, a gente brinca, solta uma gracinha, mas essas coisas assim são coisas sérias, entendeu? Então a gente deixou claro que aquilo ali, naquele dia, se encerrou, né? No próprio dia se encerrou. Literalmente, encerrou O tema. o tema. E agora vou pedir para vocês deixarem, depois dessa história aí um pouco desafiadora, conflituosa, né? Deixarem uma mensagem de motivação para quem está começando, para quem está nessa jornada, que quer empreender, que quer começar a construir o seu legado. Um de cada vez. Sem pressa. Vai, Thiago. Acho que é o que a gente falou, né, durante todo esse bate-papo aqui. Primeiro acredite em você, independente do seu negócio. Acredite em você. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você. Se você não acreditar, o seu negócio ele não vai andar. Então, no momento que você acredita em você, isso você já deu um grande passo. E segundo coloque em ação. Porque não adianta você ter um sonho no papel. Um sonho no papel, ele é apenas um sonho no papel. Então você tem que botar aquilo ali em ação. E não espere vou esperar o melhor momento para isso acontecer. Nunca vai ter o melhor momento. Sempre vai ter alguma coisa. No meu caso, estava tendo uma pandemia. Vou esperar a pandemia passar. Tá tendo agora a guerra. Agora tá tendo isso. Não, faça acontecer. E se também der errado, como já deu para mim, levanta a cabeça, vê o que errou, vê o que teve de correto e faz de novo, e faz de novo. E é isso. Mas dá certo no final. E deixa ali em branco lá, que Deus sempre preenche. Não, eu acredito que a vida da gente, ela é passageira, né? A gente tá aqui só curtindo um momento, né? E a gente tem que deixar um legado, uma história, pelo menos para durar pelo menos umas 3, 4 gerações aí, para poder falar bem de alguém, né? Da pessoa. Então eu tento sempre buscar resultados assim na minha vida que lá na frente seja um exemplo, seja uma motivação para alguém, seja, né? É por questão de vida mesmo. E empreender basicamente é isso, é você no dia a dia, você botar aquela sementinha lá enterrar aquela sementinha lá no chão, aguar, sem saber o que é que vai acontecer com aquela árvore, né? Se ela vai crescer, se ela vai dar fruto, se ela vai. Então é plantar a sementinha. A gente tem que plantar a sementinha ali e acreditar e fazer por onde, né? Que aquilo ali cresça, desenvolva, dê bons frutos, né? E que seja exemplo para outras pessoas, né? Sim. Deixar um legado, né? Para alguém, né? Ou para um filho, ou para um colaborador. Ou, né? É muito bom, às vezes eu encontro pessoas que trabalharam comigo e que, tipo, hoje estão, né? Que começaram, foi algum, sei lá, na época foi algum estagiário que eu liderei, alguma coisa do tipo assim. E aí, hoje tá bem, assim, tá formado, tá desenrolado, tá. Então, tipo assim, eu acho isso o máximo. Eu gosto, eu fico feliz. Entendeu? Não, mas foi tu que fez aquilo. Não, mas assim, eu acho que às vezes a pessoa agradece por alguma, tipo assim, por alguma coisa que eu falei, por alguma coisa que eu ensinei. Então, tipo assim, o legado que a gente deixou para aquela pessoa. Então, tipo assim, o legado que você vai deixar para um filho, o legado que você vai deixar para um familiar, um parente. Então, tipo assim,
a vida da gente é passageira. Então, tipo, eu quero passar por aqui e deixar Um rastro, um né? rastro positivo, claro. Sim. E aí, e aí é isso. E o empreendedorismo, seja ele social, seja ele ambiental, seja ele, né, Uhum. desse modelo empresarial, é uma forma da gente deixar um legado na vida de alguém, né? Positivo na vida de alguém. E eu espero que, né, que a gente consiga, que eu consiga até a meu fim da vida que vai chegar, ninguém é imortal, eu consiga deixar algum legado, alguma experiência, algum ensinamento para alguém, né? Que pelo menos dure umas 3, 4 gerações. Na A média é verdade, boa, né? se a gente parar para pensar bem, já deixa, né? Inclusive, você foi citado no primeiro episódio, lá no Pô, eu piloto, vi, por viu? Isso é Matheus. surpresa, né? Eu fiquei surpreso. E que às vezes é isso, às vezes a gente influencia pessoas que a gente nem sabe, né? Exatamente, Você às vezes exatamente. acha que, tô influenciando, mas às vezes tem pessoas que olham ali pra você e se sentem influenciado. Exatamente. E talvez você não precise ter falado alguma coisa, acho que suas atitudes, Isso. a forma de como você chega no lugar, como você sai, o que você fala, acho que isso, Postura, sim, comportamento, né? influenciar hoje, né? Eu chegar assim, Dário, faz isso. O pessoal acha que influenciar é muito isso, né? É, Às vezes é só chegar, Dário me ver conversando com o Pedro, conversando com outra pessoa, e isso. dizer, rapaz, a forma que ele falou, que ele se comportou, que ele agiu, aquilo Isso. ali, então ali você influenciou aquela pessoa, né? E pra gente, ser lendário é justamente isso, né? Quando as pessoas perguntam, mas o que é ser lendário? Ser lendário é ser essa pessoa que causa impacto, ser essa pessoa que deixa rastro, ser essa pessoa que influencia positivamente outras pessoas. Né? Não necessariamente precisa estar morta para ser memorável, né? Que as pessoas falam, ser lendário é aquela pessoa que, né, viveu Morreu. há 20 anos, 30, 40, 50 anos atrás e hoje as pessoas contam a história depois da morte. Não. Até porque o legado a gente constrói em vida, né? A pessoa não constrói depois que morre. A gente constrói em vida. Depois que morre, que passa e que vem as outras gerações, vão sendo lembradas daquelas situações. As histórias, os ensinamentos, a presença, como você está trazendo aí, o comportamento, aquilo vai sendo lembrado. Mas o legado ele é construído em vida, enquanto a gente está aqui e tem energia para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem, né? É isso aí. E você também, né, Dário? A gente aqui, que é seu amigo de longa data, você também contribuiu Demais, né? demais para nossas formações, né? Eu acredito que Dário é uma das pessoas que, pelo menos pra mim, é uma das pessoas que eu sempre me incentivou também. Com certeza ele ajudou a gente em vários e ainda momentos. ajuda, né? Ajuda. Em vários momentos, né? Dário foi o que fez Profissional, a pessoal. marca que até hoje a marca da nossa empresa foi das Dário. empresas e tal. Então, tipo assim, é um cara que tá sendo, vai deixar um legado com certeza, né? Vai deixar um rastro positivo e tá fazendo uma história, né? Tá sendo lendário, literalmente. Esse nome lendário. Ele botou... Acho que não tinha nome melhor do que esse daí. Eu acho que quando decidiram botar o nome de Dário, né? Já foi pensando nisso. Não Não é nada do acaso, né? Lendário. Agora eu só espero que daqui no 100º episódio, quando ele estiver bombando. Ele não esqueça da gente. Ele não esqueça aí, né? Eu vou chamar aqueles empreendedores que veio aqui no episódio 5, 6. É verdade. Inclusive, bom você falar isso, porque na próxima temporada, já que Matheus vai entrar, já anunciando aqui, na próxima temporada a gente vai ter Matheus como co-apresentador. Boa. E ele estaria aqui hoje, mas o filho dele fez um mês ontem, e fez, não, é melhor a gente segurar um pouquinho, né? Tem toda essa questão de doença, saúde. Sim. Mas na próxima temporada, Matheus vai estar aqui comigo e a gente quer já trazer vocês novamente para a gente continuar essa conversa, inclusive, né? Vamos buscar um outro tema, né? A gente poderia abrir um tema aqui de contar as histórias que a gente tem com o Dário, viu? Não, aí... A gente pode botar isso aí, trair Matheus para fazer as festas na casa de Dário. Aí pode... Essa parte aí a gente faz exclui. Um lendário podcast mais 18 e aí libera pra gente contar as histórias que a gente tem com o Dário, viu? Ia bombar, viu? Eita. Meus amigos, uma alegria ter você aqui. Essa última parte ela não estava planejada, né? Combinada, mas é muito bom ouvir isso de vocês também. Vocês também são pessoas que me inspiram muito e me incentivam muito no dia a dia, nas histórias, enfim,
nas conversas de motivação, né? Uma coisa que eu falava no primeiro episódio, e motivação para todo esse projeto também, Sim. que o empreendedor ele precisa estar cercado, né, por uma rede ali que lhe inspira, que lhe motiva, porque como o Pedro falou também não é fácil, principalmente no Brasil, né? São muitos desafios que a gente enfrenta diariamente e a gente precisa dessa rede de apoio, né? Então é muito bom poder contar com amigos que partilham desse mesmo pensamento, dessa mesma vivência e que a gente continue crescendo aí cada vez mais e quem sabe aí muitos episódios pela frente para conversar sobre essas histórias as de empreendedorismo. Ah, tudo bem, tudo bem. Vamos ver. Valeu. E a Obrigado. vocês, eu espero no próximo episódio. Muita gente bacana aqui ainda. A gente tá na metade da temporada. Esse foi o episódio 5. São 10 episódios nessa temporada. E a gente ainda vai falar sobre saúde, vai falar sobre finanças, vai falar sobre muita coisa bacana. Espero vocês. Até a próxima. Valeu. Histórias reais, energia no alto. Mente aberta que o papo é de impacto. Ideia que move, que faz pensar. É o lendário que chegou pra te inspirar. Lendário Castilho, lendário Castilho, lendário Castilho, lendário Castilho. Papo é de impacto. Lendário Castilho, papo é de impacto. Lendário Castilho, lendário Castilho.